Olga Savary nasceu em Belém, no Pará, em 1933. Enquanto criança, absorveu fortemente os elementos da cultura de sua terra natal, transmitidos pela família materna. Até os 3 anos, teve a vida dividida entre Belém e Monte Alegre, no interior do Pará, cidade de seus avós maternos. Em 1936, seu pai, por motivo de trabalho, leva a família para o Nordeste, onde fixa moradia em Fortaleza. Em 1942, os pais de Olga se separam e ela foi para o Rio de Janeiro, onde passou a morar com um tio materno, começando a desenvolver suas habilidades literárias. Aos 11 anos, passa a redigir um jornalzinho, incentivado por um vizinho para quem escrevia, sendo remunerada por isso. Sua mãe, no início, recriminava a vocação da filha, pois queria que ela se dedicasse à música, o que Olga detestava. Nesse tempo, ela começa a escrever e a guardar seus escritos em um caderninho preto que sempre era deixado por um bibliotecário da AB, para que sua mãe não o destruísse. Sua convivência com a mãe se torna difícil, ao ponto de Olga, aos 16 anos, pensar em morar com o pai, desistindo por achar que ainda estaria muito perto da mãe. Contudo, aos 18 anos, Olga volta a Belém, indo morar com parentes e estudando no colégio moderno. Posteriormente, decide voltar para o Rio, onde começa a alavancar sua carreira de escritora. Foi poeta, como gostava de ser chamada, contista, romancista, crítica, tradutora e ensaísta. Traduziu mais de 40 obras de mestres hispano-americanos, como Borges, Cortázar, Carlos Fuentes, Lorca, Neruda, Otávio Paz, Jorge Semprún e Mário Vargas Llosa, e também os mestres japoneses de Haikai, Basho, Buzon e Issá. Foi membro do PEN Club, Associação Mundial de Escritores, vinculada à Unesco, da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos da AB, Associação Brasileira de Imprensa, e do Instituto Brasileiro de Cultura Hispânica. Foi presidente do Sindicato de Escritores do Estado do Rio de Janeiro entre 1997 e 1998. Foi também conhecida por ter sido a primeira mulher brasileira a lançar um livro inteiramente dedicado a poemas eróticos. Olga morreu em Teresópolis em dia 15 de maio de 2020 por conta de uma parada cardíaca devido à Covid-19. Poder. Poesia é poder. O que outro mais o poeta poderia ter? Este é um haikai de Olga. O verso "Poesia é poder" nos passa a sensação de que a poesia é tudo o que o poeta precisa para se expressar e fugir de sua realidade, ou seja, é tudo o que um poeta precisa para ser um poeta. A imagem criada é a de um poeta utilizando a sua poesia para tudo em sua vida. Em relação à sua estrutura, poder é composto por 2 versos pentassílabos, o primeiro e o terceiro, e um verso heptassílabo, o segundo. Apresenta rimas internas entre as palavras poesia e poderia e entre poder e ter. A figura de sonoridade empregada é a aliteração, por conta da repetição do som vocálico po nas palavras poesia, poder, poeta e poderia. Paz, assim tão exata, sem se assemelhar a nada, sendo vária e vaga. Pode-se interpretar que neste haikai, a autora Olga Savary procurou comparar a paz, conforme o título, como algo exato, pois comumente a paz é um estado de tranquilidade e quietude sem se assemelhar a nada. Porém, a autora também comparou como algo vário e vago, porque tem um seu sentido positivo e negativo. O seu sentido negativo seria a ausência de guerra ou violência, ou seja, a paz pode ser tão exata e ao mesmo tempo vária, só depende de como está sendo entendida. Pode-se ter essa interpretação por conta da imagem que é construída ao longo do haikai, que seria a paz sendo representada por um pássaro branco, no qual poderia mudar de cor dependendo da posição que está sendo vista. Além disso, é possível interpretá-lo desta maneira por conta de algumas palavras, como o título paz e as palavras exata e vária, que permitem relacioná-las e concluir o entendimento. Neste haikai, a sua estrutura corresponde igual dos haikais japoneses, com o número fixo de sílabas poéticas 5, 7, 5, respectivamente, totalizando 17 sílabas. Quanto aos tipos de verso, este haikai se configura como polimétrico, pois apresenta versos regulares rimados, porém com métricas diferentes. Quanto à classificação das rimas, é considerado interno, grave e pobre, e por conta da identidade sonora, se configura como um haikai imperfeito, pois é formado por rimas com som similares, não idênticos. Além disso, podemos classificá-lo de acordo com a sua repetição e recursos sonoros, o que é muito importante na construção da sonoridade.
Conseguimos classificá-lo como aliteração e assonância, pois tem a repetição intencional de um som consonantal, como o A e o S, e a repetição sistemática de um mesmo som vocálico. Todos esses recursos em sua estrutura contribuem para sua sonoridade, expressividade e cumpre seu objetivo principal, a formação de imagens que despertam sensações no leitor. Retrato 1, de Olga Savary. A solidão desenhava, tá olhando para o ser, e não para o estar. Desde sempre tua ausência. Esse haikai pode ser interpretado de vários pontos de vista, e um deles é que o eu lírico pode ter sofrido com a ausência de um retrato paterno ou materno, e por isso a solidão se desenhava em sua vida, talhando, cortando o seu ser, ou seja, os sentimentos, e não o seu bem-estar, por conta dessa ausência eterna. Podemos interpretar isso por conta de palavras que foram usadas no texto pelo escritor, como a palavra solidão, que é um complexo de sentimentos negativo. Ele pode surgir quando, por algum motivo, nós nos sentimos desconectados do mundo ao nosso redor. Esse sentimento pode surgir mesmo que haja outras pessoas em nossa volta. Outra palavra que podemos utilizar de referência para essa interpretação é a palavra ausência, que pode ser a física ou afetiva, na qual se encaixa as duas no texto. A ausência física é a ausência da voz, do cheiro, das risadas, dos piscar dos olhos, da ausência da pessoa em si. Já a ausência afetiva é quando não há afeto em relação familiar. É possível que o indivíduo se sinta solitário e abandonado. A imagem que eu imagino é de uma pessoa sozinha em um lugar, no qual sempre fica à espera de alguém ao ler esse haikai. De acordo com o número de sílabas poéticas, o primeiro verso recebe o nome de heptassílabos, ou redondilha maior. Já o segundo recebe o nome de dectassílabos e o último de hexassílabos. Esses versos são classificados como livres, pois não obedecem a nenhuma regra quanto à métrica, ao ritmo e às rimas, diferentes dos haikais tradicionais, que apresentam a forma regular 575. Em relação à repetição e recursos sonoros, podemos dizer que houve aliteração. Trata de repetição intencional de um som consonantal, que nesse caso foi o S. Origem de Olga Savary. Tudo estava abaixo das águas dos oceanos há milhões de anos. Este haikai pode ser interpretado de diversas maneiras, e uma delas é que a origem do universo surgiu das águas dos oceanos há milhões de anos atrás. E conforme passado todo esse tempo, as águas sofreram um fenômeno chamado mudanças climáticas, afetando a disponibilidade de águas e escassez, e surgindo o que havia abaixo delas há milhões de anos, o que hoje chamamos de universo. Para chegar à conclusão desta interpretação, eu observei bastante as palavras a qual forma esse haikai, e com isso eu pude perceber que a palavra que se destaca é origem. E em seguida diz que tudo estava abaixo das águas dos oceanos há milhões de anos. Como isso se trata do universo a qual vivemos hoje, pois tudo surgiu há milhões de anos atrás, e o significado da palavra origem se diz como ponto inicial de uma ação. Com isso eu cheguei a essa conclusão. E a imagem que passa na minha mente, lendo esse haikai e interpretando ele, seria o universo coberto por águas dos oceanos e surgindo tudo abaixo deste mar, que existe e existiu na atualidade e no passado. De acordo com o número de sílabas, os versos recebem nomes específicos. Sendo assim, o primeiro verso desse haikai recebe o nome de pentassílabos, ou redondilha menor. O segundo verso recebe o nome de heptassílabos, ou redondilha maior. O terceiro verso recebe o nome de pentassílabos, ou redondilha menor. Estes versos são classificados como polimétricos, pois possuem conjunto de versos regulares, rimados, porém com métricas diferentes, e possui estrutura tradicional dos haikais japoneses, 575. Em relação à repetição e aos recursos sonoros, podemos dizer que houve assonância.
Trata-se de uma repetição sistemática de um mesmo som vocálico. Neste caso, foi o O. Destino, ou sei lá que nome tenha. Com vista para o mar? Não, para a vida. E nenhuma pista a não ser poesia. A começo pensamos de que o nosso destino está na mais bela praia do Caribe, ou num hotel 5 estrelas com vistas para a Torre Eiffel. Pelo contrário, segundo a autora, o nosso destino não é físico, e sim um estado mental. Para encontrarmos o nosso destino, precisamos fazer poesia. A poesia pode ser a chave para nos autoconhecermos e identificarmos o nosso destino, desejo ou como você queira chamar, já que a autora não se importa com o termo que utilizamos. Na minha imaginação, eu vejo uma pessoa escrevendo uma poesia e durante o momento em que ela está escrevendo, ela consegue se achar descobrindo seu eu interior. O haikai possui 28 sílabas poéticas, sendo separadas em 7, 10 e 11 sílabas por verso, respectivamente, não seguindo a norma padrão japonesa, tirando pelo fato de que não possui rima. Olga Savari Rota, que arde em nós tudo quanto arde, e que nos tarde a tarde. O texto passa a sensação de uma separação, que quanto mais o tempo passa, mais o coração chama pelo seu par, e assim que não consegue voltar com seu amor, então o que arde será curado. Assim como a tarde, que quanto mais o tempo passa, mais fica frio com o anoitecer. Com esse texto podemos observar um pôr do sol com a tarde com o sol beirando a água, como fazendo um reflexo. Com isso, o haikai rota possui sua composição métrica padrão, sendo 2 versos redondilha maior e 1 redondilha menor, e sendo também regulares. Sobre as rimas presentes no haikai, podemos ver as internas, que estão no interior dos versos. Pela posição do acento tônico, está as agudas, e observamos a identidade sonora perfeita, e pela repetição ela apresenta característica aliteração.